Olá, queridos alunos, queridas alunas, muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Daniel Adriano e hoje nós vamos conversar sobre outras modalidades de constitucionalismo mais contemporâneas e que têm sido trazidas pela doutrina. Particularmente, adianto aos senhores aqui que eu tenho muitas ressalvas em relação a boa parte dessas expressões e a associação com o constitucionalismo. Como nós bem sabemos, o constitucionalismo é essa limitação do poder. Essa limitação ela pode ser feita de formas diferentes, ainda que observados as duas grandes balizas, que são a separação dos poderes e os direitos fundamentais, como nós bem sabemos. Nós temos o constitucionalismo inglês, o constitucionalismo americano, o francês, o constitucionalismo social, agora o contemporâneo. São formas de reler como essa limitação do poder político vai se dar. Aqui eu vou trazer 4 expressões, 4 termos e conceituar para os senhores que têm sido associados ao constitucionalismo, embora eu particularmente não acredite que nenhum deles signifique uma forma tão drástica de releitura do constitucionalismo e da forma que vai gerir totalmente como a Constituição e as normas constitucionais vão ser lidas nos respectivos estados, tá bom? Mas, de todo modo, como são expressões que têm sido trazidas, celebradas pela doutrina em alguma medida, elas são importantes e vocês precisam conhecê-las, tá bom? Meus caros, então, hoje eu vou conversar com os senhores sobre o constitucionalismo antiliberal, constitucionalismo abusivo, constitucionalismo feminista e patriotismo constitucional. Então, vou conversar com vocês sobre essas 4 expressões. Eu começo aqui com o constitucionalismo antiliberal. O constitucionalismo antiliberal é uma expressão atribuída ao professor Carl Schmitt. Professor Carl Schmitt, vou colocar aqui na tela o nome, tá? Professor Carl Schmitt. O professor Carl Schmitt, ele tem uma visão antiliberal de Estado. Ele tem uma visão muito crítica em relação ao parlamentarismo liberal. Para o professor Carl Schmitt, o parlamentarismo liberal ele é insuficiente, ele é incapaz de lidar com as ameaças que o Estado se submete. É uma leitura, uma visão não perfeita da estruturação e organização do Estado, principalmente porque o professor Carl Schmitt ele tem uma visão muito política aqui do fenômeno constitucional. O professor Carl Schmitt, a Constituição ela é um ato de vontade, ela é uma opção política fundamental. Quando você tem um movimento de ruptura com o passado, com a forma de organização política passada, e você quer instituir novos valores, novas balizas, novos dogmas políticos, a isso nós temos o quê? Um movimento político em que é tomada uma decisão política fundamental. Sob essa leitura, vamos pensar aqui na Constituição de 88. A gente tinha um regime autoritário, um regime vindo de uma ditadura militar. Há uma ruptura com essa visão de forma de organização de sociedade-estado na sociedade brasileira, que não concorda mais com essa forma e que aspira o quê? Aspira um modelo democrático. Então, veja, quais são os valores que vão aqui inspirar o poder constituinte lá em 1988, 1987 e 88, na nossa história constitucional. Liberdade, democracia, respeito à diversidade, à pluralidade. Então, nesse momento histórico do Brasil, o professor Carl Schmitt vai olhar e vai falar, olha, a decisão política fundamental aqui foi pela opção por um regime democrático, por todos esses valores da liberdade. E, meus caros, para o professor Carl Schmitt, essa decisão política fundamental, que ela é fruto de uma vontade do povo que é homogênea, ela tem que ser protegida. Ela tem que ser protegida. Então, a grande função aqui dos poderes constituídos é proteger essa decisão política fundamental contra ataques inadvertidos, contra manifestações culturais, sociais, políticas que sejam contrárias à decisão política fundamental. Então, o Estado e o constitucionalismo, a Constituição, ela é estruturada para proteger essa decisão política fundamental. Então, veja aqui que não há uma preocupação tão grande com pluralidade, que é algo bem liberal, de liberdade, pluralidade. Não, a grande preocupação é em manter essa decisão política fundamental que foi tomada. Tá certo? Então, esse aqui é o nosso chamado constitucionalismo antiliberal, porque é uma visão de Estado, Constituição, organização do Estado, e mesmo de limitação de poder, que vai
é que acaba não gerando tanta limitação de poder. Por isso que eu acho que não é bem adequado o termo constitucionalismo antiliberal. Mas é uma visão de construção do Estado que vai sempre tentar defender essa decisão política fundamental. Tá bom? Meus caros, outro termo aqui usado pela doutrina, como sendo uma das espécies de constitucionalismo, é o chamado constitucionalismo abusivo. A gente pode atribuir essa expressão ao professor David Landau, tá? Professor canadense. O que o professor Landau ele vai dizer? Ele vai dizer que nós vemos contemporaneamente, e a isso se atribui o nome de constitucionalismo abusivo, o uso, essa utilização de instrumentos constitucionais desses mecanismos constitucionais para erodir o regime democrático. Então ele vai chamar de constitucionalismo abusivo a utilização de mecanismos constitucionais para erodir o regime democrático. Quais seriam esses mecanismos, diz o professor David Landau? Ele vai falar o seguinte, vai falar, olha, você pode ter emendas à Constituição que vão paulatinamente erodindo a democracia. Tá? Vai concentrando o poder, vai permitindo reeleições, manutenção no poder, vai restringindo o poder de voto de determinadas minorias. Tá? Então, a utilização de emendas à Constituição com essa finalidade de erodir a democracia paulatinamente, ou seja, se valer dos próprios mecanismos constitucionais para erodir o regime democrático, é chamado de constitucionalismo abusivo. Outra forma que o professor David Landau vai apontar, vai falar, olha, estabelecimento de uma nova Constituição. Se você estabelece uma nova Constituição para romper com o regime constituinte anterior, seja adequado e que tutele a democracia, e que nessa nova Constituição você prevê um regime autoritário, isso é se valer de um mecanismo constitucional, ou seja, uma nova Constituição, para erodir a democracia, para acabar com a democracia. Tá bom? Então, esse termo constitucionalismo abusivo é nada mais do que a utilização de instrumentos que estão na própria Constituição ou a edição de uma nova Constituição para erodir com o regime democrático. Outro termo que tem aparecido agora mais recentemente com alguma frequência na doutrina, isso vai também acabar gerando uma replicação em provas de concurso público, é o chamado constitucionalismo feminista. Aqui, à luz desse constitucionalismo feminista, busca-se o quê? Busca-se olhar para as estruturas constitucionais, analisar essas estruturas constitucionais e ver em que pontos que as mulheres, em relação aos homens, estão mais desvalidas, em que pontos em que houve diferenciações injustas. Então, a grande preocupação aqui é o quê? Em olhar para os ordenamentos jurídicos e principalmente para o ordenamento constitucional e ajustá-lo para garantir uma máxima igualdade entre homens e mulheres. E ajustá-lo para impugnar e afastar tudo aquilo que não promova, que ao contrário, que prejudique esse estabelecimento de igualdade entre homens e mulheres. Então, uma grande preocupação é justamente com isso, olhar para os mecanismos constitucionais com uma preocupação de gênero. Então, você vai questionar pontos do ordenamento jurídico que são contrários e também vai aproveitar a Constituição para realizar uma releitura de estruturas jurídicas no âmbito infraconstitucional, leis, atos administrativos e tudo mais, de forma a adequar a essa proteção de gênero, para garantir essa perspectiva de gênero tanto em reformas quanto em releituras interpretativas do ordenamento jurídico. Aqui eu trouxe, olha, frentes de atuação desse constitucionalismo feminista, análise crítica das normas constitucionais existentes, proposição de reformas constitucionais, desenvolvimento de métodos interpretativos e participação política das mulheres na elaboração e reforma de constituições. Tá bom? Então, isso aqui é uma releitura, uma reanálise do ordenamento constitucional e, consequentemente, do infraconstitucional, de forma a garantir uma maior igualdade de gênero. Por fim, o último conceito e estrutura que eu quero conversar com os senhores aqui dentro do constitucionalismo é o chamado patriotismo constitucional. O termo não foi criado pelo professor Jürgen Habermas, mas ele é muito celebrado na defesa desse termo. Então, é geralmente o autor de referência quando a gente vai pensar em patriotismo constitucional.
E o que é o patriotismo constitucional? Meus caras, diferente do que a gente possa imaginar quando a gente lê esse termo, e se a gente for tentar deduzir aqui, talvez a gente erre, por isso que é importante a gente conhecer o real significado desse termo, tá? No patriotismo constitucional há uma grande preocupação e uma análise da sociedade atual nos seguintes termos. Você olha para a sociedade e você vê, olha, existe um grande pluralismo nessa sociedade. Existem muitas visões distintas do que é uma vida boa, de como as pessoas devem se portar. Então, ali, se nós formos pegar as metanarrativas, a gente não tem mais uma sociedade tão homogênea. A gente não tem mais as pessoas conversando, falando na mesma língua, em muitas das vezes. Então, você tem um grupo ali que é um grupo mais, às vezes, religioso e que tem uma visão de vida diferente, tem valores diferentes. Você tem um grupo mais ali de um materialismo, mais ateu, por exemplo, mas que vai advogar mais por um lado da liberdade. Então, você tem um grupo mais liberal, você vai ter um grupo um pouco mais voltado à esquerda, no aspecto político, então, que também adota esse materialismo, que também adota essa visão de vida materialista, mas que, por um lado, vai tentar e vai enxergar ali como a igualdade, como sendo um grande valor a ser conquistado por meio de determinados, por meio de uma estruturação política. Então, você tem ali uma míriade ali, um plexo de ideias e visões de mundo e visões de vida muito diferentes. E como é que a gente vai... Uma sociedade ela tem que ter uma homogeneidade mínima. Ela tem que conversar, porque as pessoas elas têm um fim em comum. Como a gente já viu quando a gente trabalhou com os conceitos introdutórios do direito constitucional, toda sociedade, Estado tem que ter um fim em comum, uma finalidade em comum. E você tem que minimamente ele ter alguns consensos para conviver em sociedade. E essa é a grande preocupação do professor Jung Habermas. Ele vai falar, olha, a gente vai chamar de patriotismo constitucional esse elemento unificador. Qual que é esse elemento unificador? É a própria Constituição e os procedimentos estabelecidos na Constituição. Para o professor Junger Habermas, a Constituição ela teria essa capacidade de unificar a sociedade em torno de um projeto comum. Então, a isso se chama de patriotismo constitucional. É caído no pós-Segunda Guerra Mundial o conceito de nacionalismo, os conceitos de grandes nações, visto que esse conceito, essa ideia acabou gerando perseguição, discriminação, em muitos casos, a gente vai ter que mudar esse valor, e esse valor é a Constituição. Tem um livro curto em que o professor Jung Habermas ele debate com o então cardeal Ratzinger, depois se tornou Papa, o Papa Bento XVI, e eles vão divergir sobre esse ponto. Aí o professor Jung Habermas vai falar, olha, a Constituição e o procedimento têm essa capacidade de unir a sociedade. E o cardeal Ratzinger vai falar, olha, não, isso não é suficiente. O ser humano só ter uma mesma Constituição e procedimento, isso não é suficiente para garantir esses direitos das minorias, para garantir essa pluralidade. E o professor Ratzinger vai propor, olha, vai fazer uma contraposição, vai falar, olha, só o respeito à essência do ser humano, só o respeito a esses direitos que estão essencialmente atrelados, reconhecer o outro enquanto pessoa e merecedor de respeito, é só com base nisso e a partir disso que a gente vai poder ter ali uma unidade social mínima, tá? Mas, enfim, o que vale aqui para a gente é esse conceito de patriotismo constitucional, que é o conceito de Constituição servindo como cola, como elemento unificador da sociedade em contextos de grande pluralidade e divergência nessa mesma sociedade que se pretende organizar.